Pessoal, então, novamente, um bom dia a todos, né? Espero que estejam bem, se cuidando, com muita saúde, com, com muito trabalho de tecnologia na escola, né? Atuando, disponibilizando os equipamentos. Então, a nossa intenção de hoje é esclarecer para vocês sobre a plataforma de programação que a Secretaria irá implementar para a disciplina de Tecnologia e Inovação, tá? Então, antes eu vou já pedir desculpa para vocês, eu estou um pouco fanho, tá? A sinusite atacou em função do ar-condicionado, então vou procurar falar devagar, com calma, também em função, né, da dor de cabeça que eu tô, com a sinusite atacada. Então, eu vou falar de uma forma mais pausada, mais tranquila, para também aqui, não, parece que às vezes com a sinusite dá eco na cabeça, né? Então eu vou falar de forma mais pausada, mais tranquila, né? Pode ser que o nariz de vez em quando possa abrir a escorrer, então eu vou pedir desculpa para você já de forma antecipada, tá? Então, resgatando, o nosso tema aqui é o alinhamento sobre a plataforma de programação, que será implementada na rede estadual de ensino para os estudantes do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, o que que significa essa plataforma de programação? Ela está atrelada a todo o conteúdo do currículo para esses professores que possuem a aula atribuída de tecnologia e inovação. Por que que eu chamei vocês para o ATEC? Né? Porque eu entendo que a gente precisa contar com o apoio de vocês e vocês precisam entender como que funciona esse movimento dessa plataforma a partir de agora, tá? Então, assim como aconteceu com a Redação São Paulo, que aconteceu com o Khan Academy, como aconteceu com o Prepara, né, que é o Me Salva, vocês estão aprendendo aí na raça, né? Porque eu e o Claudenir, nós não cuidamos dessa plataforma em específica. Então, muitas vezes vocês ficam pedindo socorro lá no grupo, né? E nós temos o PEC específico para cada plataforma. Então, por exemplo, a da redação são os PECs de português. A Khan Academy são os PECs de matemática. Nós temos o Prepara, que é o Me Salva, exclusiva para o estudante do terceiro do médio, que nós temos o PEC de projetos especiais. Então, cada plataforma, ela tem o seu embaixador, então é a pessoa responsável. Então, muitas vezes a gente não tem como apoiar vocês em função que nós temos os atores, né? Então, por exemplo, a Prepara, né, o Me Salva, o foco aqui na diretoria de ensino é o PEC de projetos especiais. E a conversa do PEC de projetos especiais ela foi com o SCOI, que é o vice-diretor da escola. Então, esse alinhamento foi com um ator dentro da escola e com um ator aqui na diretoria de ensino. Assim também como a redação São Paulo, que é o PEC de língua portuguesa, e também vieram dois professores de cada escola. Né? Então, eles receberam essas orientações, essas informações. A Khan Academy. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Vou pedir a gentileza para fechar. Obrigado, viu? Então, nós temos a Khan também, que é do PEC de matemática, e também nós tivemos dois professores da escola que serão os replicadores na unidade escolar. E agora surge a plataforma de programação, que aqui na diretoria de ensino sou eu e o Claudernir o responsável, né? Os responsáveis, e nós já estamos antecipando para vocês, então vamos combinar que essa informação que nós vamos passar para vocês é o nosso segredinho por enquanto, tá? Porque nós faremos a convocação dos professores, de alguns professores, para poderem entender o funcionamento da plataforma. Então, vocês já vão conhecer um pouquinho o movimento que vai acontecer dentro da escola. Quando o professor retornar na escola através da formação, vocês vão saber como ajudar, como vocês
Proatec podem auxiliar o professor nesse processo. Então, não vai ficar aquele, como que eu faço isso? Né? Então, vai nos ajudar muito nesse processo dessa implementação. Então, essa implementação, ela visa, a partir do dia 4 de setembro, ser o conteúdo para as aulas de tecnologia e inovação para quem tem a aula atribuída. E também o estudante terá acesso a essa plataforma, tá? Então, esse é o processo. Então, todo o conteúdo do currículo de tecnologia e inovação está atrelada a essa plataforma que nós vamos orientar vocês para a questão da utilização, tá? Então, o professor ele vai ter que se apropriar, ele vai ter que planejar as suas aulas em cima dessa plataforma. Os estudantes também, eles terão que desenvolver atividades, projetos e acesso nessa plataforma, né? E essa plataforma ela vai gerar também todo um monitoramento no BI. Então, é o processo mais ou menos assim, um panorama, um resumo que, que, que nós teremos aí os próximos dias, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês agora a minha tela. Por onde começa esse processo? Né? Como que é o acesso a essa plataforma? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente poder seguir, tá? E o Claudemir aqui a gente vai fazendo uma interação, tá? A gente vai fazendo um bate-papo aqui, trocando figurinha, né? Como a gente está ao vivo aqui, alguma coisinha a gente pode esquecer, um vai lembrando o outro, vai ajudando, tá? E no final a gente consegue ouvir vocês, entender o que vocês absorveram, a dificuldade. Então, nós vamos fazer um bate-papo, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. Caso vocês queiram também já fazer algum comentário no chat, fiquem à vontade, tá bom? Vai, né, Cláudio? Então, aonde começa? Então, onde começa o processo de acesso à plataforma? Ela começa na carinha que a gente já está habituado, né? Tempo a tempo, a gente tem que acessar o centro de mídias, preferencialmente pela web, sempre pelo navegador, tá? Então, essa carinha é onde a gente acessa as nossas lives da secretaria, onde o estudante ele faz a prova paulista, aonde também está inserida as tarefas. Então, nada mais que habitual o centro de mídias, a nossa famosa interface aí pedagógica, né? De lives, de reuniões, informações, de ATPC, né? Então, eu vou acessar aqui a minha conta como servidor, mas o estudante, ele acessa lá como aluno, que vocês sabem que é através do RA e a mesma senha que é a sede, tá? Então, eu vou acessar aqui como servidor e a senha que é a mesma da sede. Então, eu fiz o acesso, né? Para o professor, aparece todas as turmas que ele tem a atribuição realizada, né? A associação. Então, como que eu acesso a plataforma? O professor, eu posso clicar em qualquer turma do sexto ao terceiro ano do ensino médio, né? Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, eu tenho um sétimo C, cliquei nele e eu venho para os ambientes pedagógicos, né? Olhem para vocês e acompanhem, né? Aqui do lado direito, nós temos um azinho colorido, ó, escrito programação. Esse A, ele significa Alura. Então, o que que é a Alura? A Alura é uma plataforma de conteúdo pedagógico. Então, a secretaria, ela fez essa contratação dessa plataforma de conteúdos pedagógicos. Então, eu acesso essa plataforma clicando no meu botãozinho do A colorido. Tanto o estudante quanto o professor terá esse acesso, né? Então, lembrando que é do sexto ao terceiro do médio. Então, o professor do ciclo 1, neste momento, não está contemplado para a plataforma de programação, tá? Então, é só do sexto
ao terceiro ano do ensino médio. Então, eu vou clicar, não preciso fazer nenhum cadastro, não preciso fazer nenhuma intervenção. Clicando lá no botãozinho do Alura, da programação, ele me direciona para essa página que vocês estão acompanhando. Olha lá, escrito Alura, na parte superior esquerda. Tá? Então, esse é o ambiente que o professor utilizará com os estudantes. E os estudantes também terão acesso a essa plataforma. Tá? Então, aqui essa é a carinha da plataforma. Tá? Aqui, logo abaixo, eu tenho, ó, plano de estudo pensados para você. Para o professor, irá aparecer a formação de professores, tá? Que é um curso de formação geral. E logo, do lado direito, nós temos o conteúdo do pensamento computacional. Então, é exatamente nesse pensamento computacional que está todo o conteúdo que o professor precisará desenvolver até o final do ano letivo, mas nós temos um prazo, né? O prazo final de desenvolvimento de atividades, projetos, ele ocorre até o dia 8 de dezembro. Então, é nesse bannerzinho de pensamento computacional que o professor precisará fazer todo o seu plano de aula, todas as atividades com a disciplina de tecnologia e inovação, tá? Logo abaixo também nós temos aqui, ó, ver todos os planos de estudo. Aqui deveria aparecer mais algum conteúdo, mas nesse momento foi otimizado, tá? Então, eu vou acessar para vocês visualizarem já o conteúdo do pensamento computacional, que está atrelado ao currículo agora de tecnologia e inovação. Então, eu vou clicar, né? Ele me direciona para essa telinha. Como eu já iniciei o curso, como eu já comecei a fazer a verificação dos conteúdos, né, acompanhar, então, para mim, ele já traz essa outra telinha, olha. Né? Então, eu tenho a opção aqui de clicar em continuar o plano de estudo, ou logo abaixo, eu tenho aqui, ó, curso Scratch, desenvolvendo jogos através da programação, e logo abaixo, sim, ó, apareceu o material de apoio para o professor. Então, se o professor quiser esse conteúdo offline, ele também tem acesso. Então, ele faz o download e ele também tem acesso ao conteúdo, tá? Então, eu vou acessar aqui o curso Scratch desenvolvendo jogos através da programação. Então, esse é o conteúdo que o professor precisa ministrar nas suas aulas de tecnologia e inovação a partir agora do dia 4 de setembro, né? Então, eu vou clicar no curso e ele fala sobre as aulas, né? Então, nós temos a aula 1, personagem, cenário e tradução. Logo à frente, ele coloca quantas etapas essa aula possui. Então, ela possui 7 de 7, né? Ao caso, eu já fiz 7 de 7. E ela tem uma duração total de 16 minutos, né? Então tá aqui. E quando eu clico naquela setinha, ele aparece todo o conteúdo daquela atividade, daquela aula, né? Daquele plano de curso. Então essa é a carinha da interface para o professor e para o estudante, ó. Então, a outra aula lá, finalizando o tradutor, é uma continuação do módulo anterior. Então, eu vou agora acessar, continuar com o curso, né? Agora nós temos um detalhe importante. Para o professor, aqui do lado esquerdo, essa parte cinza, ela mostra todo o conteúdo programático. O interessante aqui, eu vou voltar na aula número 1, né, sobre personagem, cenário e tradução. E aqui nós temos a tela inicial do curso, tá? Um detalhe muito importante para o estudante e para o professor. Ele precisa ir até o final da página, ó. Vocês podem olhar aqui, ó, continuar lendo. Então, o professor ele precisa fazer a expansão da página. Aqui é toda a transcrição do vídeo, tá?
E quando ele finalizar, ele sempre precisa clicar aqui, ó, na opção próxima atividade, tá? Porque se o professor começar a mudar por essa abinha que eu estou expandindo aqui agora, ele não faz todo o percurso daquele conteúdo. Então, precisa sempre orientar o professor que ele vá até o final da página na opção continuar lendo e clicar aqui na opção próxima atividade, tá? Por quê? Porque ao longo desse conteúdo existem exercícios, tá? E esses exercícios também serão contabilizados para efeito de indicadores no BI. Então, essa plataforma Lura, ela está toda também vinculada com os dados, indicadores do BI. Então, por isso, o professor precisa percorrer toda a página para ele poder entender o processo que está sendo solicitado, de repente, da atividade, né? Então, essa é a nossa plataforma Lura. Aqui do lado esquerdo, quando ele aparece o quadradinho com uma setinha, significa que são vídeos, né? Quando aparece dois bonequinhos, significa que ele está dando um exemplo, né, de como montar aquela atividade. E quando aparece os quadradinhos com os risquinhos, significa que tem uma atividade para ser realizada. Então, por exemplo, no meu caso aqui, essa atividade eu já realizei, né? Então, tanto o estudante quanto o professor, ele também precisa fazer essas atividades. Para o professor que concluir todo o curso, ele irá receber um certificado, tá? Só que vamos deixar claro que esse certificado, no momento, não vai valer para evolução funcional não acadêmica, tá? Então, é um certificado da própria Lura mesmo. Então, essas atividades, elas serão contabilizadas no BI, né? Onde vai gerar um indicador do estudante que ele está fazendo as tarefas, está fazendo as atividades. Então, essa é a nossa plataforma de programação, que ao longo do tempo ela irá ganhar outros conteúdos. Então, por exemplo, programação em HTML, programação em JavaScript, programação em Java, programação em C++, em Python. Esse ano, nós ainda ficaremos atrelados apenas ao Scratch, que é uma plataforma de programação por blocos, tá? Então, essa é a nossa plataforma de programação. Aí vocês vão perguntar: ah, e o Proatec vai ter acesso à plataforma? Nesse momento, não, tá? Porque é uma plataforma específica para o professor com aulas atribuídas de tecnologia e inovação. Então, por isso que nós estamos mostrando para vocês, que quando o professor tiver alguma dificuldade, vocês vão conseguir ajudar através, olha, eu vi, né? Eu consegui entender mais ou menos como que é o processo, então eu vou conseguir ajudar tanto o professor quanto o estudante, tá? Então, lembrando que o professor ele precisa sempre clicar nessa opção da próxima atividade para ele poder fazer toda a navegação correta pela plataforma, ó. Por exemplo, aqui também é uma atividade, ó. E essa atividade, por exemplo, ó, observe a animação. Então, tem que observar o que está sendo, o que está acontecendo ali, ao caso, na animação. E logo abaixo, ó, ele traz um exemplo também de atividade, que o estudante ou o professor ele precisa colocar a sequência correta dos blocos. Cada retângulo corresponde a um bloco, que é a mesma ideia da utilização direta lá no Scratch, tá? Que daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês também como que funciona o Scratch. Então, o professor e o estudante ele precisa colocar a ordem correta dos blocos conforme a orientação aqui da animação, né? Então, mais um estilo de atividade, tá? Então, eu vou passar essa tela também, né? Próxima tela. Aqui também nós temos um outro exercício de bloco, né? Que o
o estudante vai selecionar a ordem correta do comando, então ele precisa ler e entender a comanda da atividade. Finalizou, ele tem que clicar para enviar a atividade. O meu está verdinho porque eu sou um aluno aplicado, eu já fiz essa atividade, né, Claudenei? Então, vou para a próxima atividade. E aqui ele traz um resumo do que nós aprendemos, né? Então ele traz aí um resuminho do que foi exibido. Então nós vamos para a próxima atividade. Ah lá, ele já mudou para a aula número 2, né? Só que o professor, ele tem toda uma autonomia para organizar todo esse conteúdo ao longo do segundo semestre, né? Lógico, existem prazos para as atividades e também existem prazos para os projetos, que eu também já vou explicar para vocês. Então, aqui nós vamos para a próxima aula, né? Próxima atividade. E eu vou passar um trechinho de como está estruturado os vídeos, tá? Então, vou passar um pouquinho o vídeo da Amanda, que é uma das formadoras e coordenadoras pedagógicas da Alura, né? Da empresa. Então, vou passar um vídeo aqui, 2 minutinhos para a gente entender, tá bom? Sai longe. Pessoal, vocês estão ouvindo o áudio aí? No vídeo não, eu só estou ouvindo o áudio de vocês só. Escreva aqui uma senha que você vai se lembrar, tá? Então, também não pode ser muito difícil, assim, uma coisa que... Na última aula, nós começamos, né, a criar o nosso projeto de tradutor, certo? Seria legal se a gente pudesse entrar nesse projeto mais vezes, né? E como que a gente faz isso? A gente vai precisar guardar uma conta. Então, tudo que você for produzir ao longo dessas aulas, você vai guardar em algum lugar. Para isso, vamos criar uma conta no Scratch. Então, novamente, a gente vai ao Google e vamos digitar Scratch, SCRATCH. Vamos entrar novamente no link. E aqui em cima, para começar um novo projeto, você já entendeu que a gente clica em criar, certo? Mas para criar uma conta, nós precisamos clicar aqui em inscreva-se. Tá, e como que eu crio a conta? Primeiro, e aí aqui diz criar um nome de usuário. Quem que é o
usuário? Sou eu, você, Gui, tá? E aqui tem uma dica, não utilize seu nome verdadeiro. Então, assim, quando a gente estiver colocando informações nossas em criações de conta na internet, é importante que a gente proteja as nossas informações pessoais. Então, nome, endereço, não é legal da gente colocar aqui. Então, utilize esse espaço aqui, nome de usuário, para colocar um apelido seu. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu apelido, Amandarela. E a senha é uma coisa muito pessoal. Então, é importante que você escreva aqui uma senha que você vai se lembrar, tá? Então, também não pode ser muito difícil, assim, uma coisa assim que você digita um monte de letra, um monte de número aleatório. É importante que você lembre dessa senha. Vou criar aqui uma senha. Não vale a mandarela. Exato. Tem que ser uma senha complicada, mas que é garantido que você não vai se esquecer. E aí, antes de digitar a senha, é importante que você desmarque aqui, ó, o mostrar senha, tá vendo? Porque senão, quando você estiver digitando, pode ser que alguém consiga ver e não é legal. Então, quando você for digitar, não esqueça de desmarcar essa. Então, pessoal, os vídeos e as instruções da plataforma. Tá ok, né? É. Então, os vídeos, toda a sequência das atividades, elas são claras. Então, né, se você tem paciência, calma, você consegue ir recebendo essa progressão de como executar as atividades e as tarefas de forma muito tranquila, né? Na formação que nós tivemos, você tem uma ideia, a formadora foi passando tanta informação, tantas etapas, tanta, né, tanto conteúdo ali, que quando você para e começa a entender o processo aqui da plataforma, fica até mais fácil do que você receber toda aquela orientação, às vezes, do orientador. Então, na medida do possível, quando você vai criar o projeto, assistir às aulas, ele fica muito mais didático do que às vezes a pessoa está explicando, né? Então é um ponto muito forte e importante a estratégia como a plataforma está estruturada. Mas lembrando que eu preciso sempre clicar naquela etapa da próxima atividade, né? Eu não posso ficar pulando, que também aí algum detalhe ou alguma etapa, se eu perder, aí fica difícil eu concluir o processo, né? Entender todo o processo. Então, essa é a carinha da plataforma, tá? Do Alura, que é a nossa plataforma de integração. Então, aqui a Amanda, que é a formadora, né, da Alura, ela começou a mostrar como que o processo da utilização da outra plataforma. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto da plataforma Alura com o Scratch, tá? Então, as duas precisam dar lado a lado, tá? Porque o Scratch é onde os estudantes irão desenvolver os projetos, tá? Só que a gente precisa usar o Scratch online, tá? Por quê? Porque a gente, quando termina um projeto, a gente precisa gerar o link dessa atividade e essa atividade, através do link, será alimentada aqui na Alura. Então, a gente precisa enviar esse link aqui para o Alura, tá bom? Então, agora, eu vou passar com vocês um pouquinho sobre a plataforma do Scratch, tá? Então, o Scratch, o site é esse daqui, ó, scratch.mit.edu, tá? Então, esse aqui é a carinha em que o professor e o estudante eles irão utilizar para desenvolver os projetos de programação, tá? Agora, um detalhe. Para o professor, ele precisa criar uma conta de educador, tá? Então, a conta dele é diferente do estudante, tá bom? Então, para educadores,
para os professores, ele precisa acessar através desse botãozinho roxo aqui, ó, para educadores, ó, tá? Então, eu vou clicar aqui para educadores. A plataforma, ela dá toda uma orientação, né, do professor. O professor precisa ir até o final e clicar aqui, ó, solicitar conta, tá? Então, ele clica aqui e nessa tela que ele irá fazer o seu cadastro, tá? Olha lá, tá pedindo, crie um nome de um usuário, tá? E a senha. Então, é só seguir essa etapa para que o professor crie o seu ambiente de educador, tá? Então, aquela orientação do vídeo pela formadora de clicar no criar, aquele vídeo ali a gente aborta a missão, que ele faz de conta que aquele vídeo não existe, tá? Então, nós vamos agora orientar o professor a criar a sua conta. Então, primeiro, o professor precisa criar a sua conta para que ele consiga fazer a enturmação dos estudantes, tá? Então, esse vídeo que ela dá da orientação, a gente aborta. Imagina como se fosse uma pessoa que externa fazendo o seu cadastro. Então, o professor vem pela opção para educadores. Como eu já tenho uma conta, eu vou entrar aqui na minha conta, tá? Então, aqui eu vou acessar e vou fazer a digitação da minha senha aqui. Então, nós acessamos a plataforma do Scratch, que é a plataforma que eu vou desenvolver os meus projetos. Então, essa aqui é a carinha dela, tá? Então, nós temos aqui, logo à frente do meu nome de usuário, minhas turmas, recursos de educador, perguntas frequentes. Então, apenas a conta para educadores e ela libera alguns recursos para o professor, como o estúdio e o gerenciamento das suas turmas e a criação de login para os estudantes. Então, através da conta para educadores que o professor vai conseguir fazer o gerenciamento dos estudantes, tá? Então, aqui eu vou clicar na opção Minhas Turmas, tá? Cliquei aqui na opção Minhas Turmas. E a plataforma mostra as turmas que eu já cadastrei, né? Então, aqui eu já fiz o cadastro do 8º C e do 8º F, tá? Ah, agora eu preciso fazer do 8º A. Então, eu venho aqui, ó, na opção Nova Turma e eu vou fazer a minha turminha aqui do 8º A. Posso fazer uma descrição da turma, de repente colocar o número de estudantes, aí fica ao critério do professor uma breve descrição, né? E adicionar turma. Olha só, já começou, já mostrou para mim aqui que eu tenho um 8º A. Então agora o professor tem a possibilidade de fazer a sua enturmação. Agora um detalhe que eu vou esclarecer para vocês. Quando o professor faz o cadastro como educador, esses recursos aqui da plataforma de criação de turma, do estúdio, ele pode demorar até 24 horas, tá? Então, muitas vezes o professor vai fazer o cadastro e vai falar assim, não está aparecendo igual lá, né? Foi falado para nós. Por quê? Porque a plataforma tem um tempinho para poder liberar esses recursos de gerenciamento de turma, né? E do estúdio também. Então, eu tenho aqui as minhas 3 salas, 8º A, C e 8º F. Então, aqui eu estou no 8º A. Aqui nós temos as configurações, né? Nós temos aqui os estudantes, você pode ver que ela está zerada. Nós temos o estúdio, também, que não tem nada nesse estúdio dessa turma. E nós temos aqui as atividades, né? Então, como que eu faço para criar a conta do estudante? Nós temos nós temos 2 formas, tá? O professor ele pode fazer manualmente 1 a 1,
tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como que ele faz manualmente. Ele clica aqui, ó, em adicionar um aluno, né, um novo estudante, e ele, vamos colocar lá a Maria PA, por exemplo. Lembra que no vídeo ela pede para não colocar o nome do estudante de forma completa, né? Para evitar a questão de proteção de dados. Então, o professor, se ele for criar manualmente, ele vai ter que fazer um cadastro que ele também identifique a estudante, né? Então, vamos ver aqui, eu coloquei, de repente seria a Maria de Paula, por exemplo, coloquei só Maria PA, né? Ah lá, ele fala, olha, ele fala que a Maria PA já existe. Vamos tentar a Maria PA 1. Ah lá, ele diz também que a Maria PA já existe. Vamos tentar 01. Ah lá, a Maria PA 01 não tem essa conta criada. Então, eu já tenho um estudante na minha turma. Olha que legal. Então, o professor tem essa possibilidade de fazer manualmente, ou ele pode também fazer através do QR Code, né? Cada turma, ela tem um QR Code, né? Vocês vão ter que gerar, na verdade, realizar um QR Code, ou o professor, ou diretamente pelo link. Então, vamos pensar aqui, ó, novo estudante. Cliquei no novo estudante. Ah lá, eu venho aqui, ó, em... Deixa eu ver aqui. Peraí, pessoal, só um minutinho. Venho aqui no novo estudante, eu faço ele manualmente, e logo aqui do lado direito, ó, eu tenho o link de cadastro de aluno. Então, se eu clicar aqui, ó, link de cadastro de aluno, ele me dá a opção de obter um link, tá vendo? Então, ele dá aqui toda uma orientação e ele fala aqui, ó, obter link. Quando eu clico aqui, ó, em obter link, esse é o link da enturmação que o estudante pode fazer o acesso a essa turma, tá? Então, por exemplo, através desse link aqui, o estudante pode fazer o seu cadastro automaticamente. Então, o professor compartilhando com a turma, os estudantes podem fazer o seu cadastro também, que pode facilitar essa enturmação, né? Então, ele pode enviar o link e ele pode gerar também, através desse link, um QR Code. Então, imagine que o professor, através desse link, gerou um QR Code, colocou na sala, os estudantes vão escanear esse QR Code, né? E eles vão fazer o acesso à turma. Então, só para vocês entenderem, né? Vamos fazer de conta que o professor disponibilizou esse link para a turma dele. Ó, eu copiei aqui o link, né? Copiei o link e eu vou acessar aqui através do navegador. Então, o professor disponibilizou o link ou fez um QR Code. Então, esse aqui é o link daquela turma. Então, olha como vai aparecer para o estudante. Olha lá, eu sou o professor, o Leonardo 2509, né? Aparece a mensagem aqui, ó, o seu professor convidou para juntar a uma turma. Oitavo A, né? E o estudante vai clicar aqui, ó, em começar. E o estudante, ele pode criar a sua conta. Então, qual que é a orientação no momento e o combinado do professor? Para que seja um nome que o professor vai conseguir identificar. Não adianta colocar garoto 25200, né? Joaquinzinho da rua 13. Então, o professor ele vai ter que ter essa identificação para saber quem é o estudante que está na sua turma, né? Então, precisa ter esse combinado com o estudante. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar Léo, né, ou Leonardo. Vamos pensar aqui, ó, 01. Com certeza, já existe esse usuário, né? Olha lá, esse usuário já existe, tá? Então, vamos tentar Leonardo, underline, 01. Vamos ver. Também já existe esse usuário, tá? Vamos colocar aqui um 011.
Também já existe, tá? Vamos colocar aqui 19. Não existe. Então, nesse momento, o estudante vai criar uma senha, tá? E próximo passo. Lembra que na orientação do vídeo, a formadora disse para não colocar a informação correta? Então, nós vamos colocar aqui uma informação de forma aleatória, tá? Vamos selecionar aqui. País Brasil, né? E eu vou para o próximo passo. Ah lá, urra! Bem-vindo ao Scratch, né? Registrou com sucesso uma conta no Scratch, agora é membro da turma. Então, aqui já mostrou a informação que esse estudante faz parte do 8º A. E eu vou clicar aqui, ó, ir para a turma. Olha lá, essa aqui já é a minha conta de estudante, tá? Então, vamos agora voltar lá para a conta do professor. E nós vamos no 8º A. Vou atualizar aqui. Olha lá, estudante. Nós temos 2. Olha lá, apareci na turma com o professor. Então, o estudante fez o cadastro através do link e já subiu automaticamente para o estudante. Eu vejo que esse processo do link ou do QR Code, ele vai facilitar muito na escola, porque nós temos aquele estudante que já é, da geração Homo sapiens, que eu gosto de dizer, né, que é da geração que já vem com o chip embutido, ele consegue ir de forma autônoma. E aqueles que têm mais dificuldade, o professor, né, e ao caso vocês, Protec, poderão auxiliar nesse processo, tá? Então, nós temos essas duas possibilidades de fazer o cadastro manual, ou podemos compartilhar o link e criar um QR Code para cada turma, e o estudante também pode ir fazendo essa inserção na turma, da turma, né? No caso, fazendo essa informação. Então, perfeito. Então, agora, o professor, em razão da enturmação, ele tem uma outra possibilidade. Então, eu vou fazer de conta que eu, Leonardo, esqueci a senha, né? Então, o que o professor faz nesse momento? Ele vai até o estudante na configuração da conta e ele tem 2 formas de alterar a senha do estudante. Olha lá, pedir ao estudante para mudar de senha no próximo login. E tem a opção também de alterar manualmente a senha do aluno. Então, ele tem essas 2 possibilidades com relação, no caso de o aluno esqueceu a senha ou esqueceu o usuário. Pra vocês terem uma ideia, comigo na formação lá, até eu esqueci meu usuário de aluno, né, Claudenir? Legal. Então, o professor tem o gerenciamento da turma e do estudante aqui através desse processo. Então, agora nós vamos imaginar que o professor já criou toda a sua turma, fez o cadastro, tá tudo lindo, maravilhoso, né? Perfeito. E nós vamos para o processo crucial, né? Que é desenvolver um projeto. Então, eu vou vir aqui na minha turma, vou vir aqui no meu login de estudante e vou realizar agora o meu projeto. Então, eu venho aqui, ó, na opção criar. E agora eu já tenho acesso à plataforma de desenvolvimento, tá? Então, o Scratch, como eu disse para vocês, ela é uma plataforma que desenvolve e começa a trabalhar de forma pedagógica essa sequência lógica de programação em blocos. Então, do lado esquerdo, nós temos os comandos. Agora, um outro detalhe, antes de eu iniciar todo esse processo, não sei se vocês perceberam, mas o ambiente está todo em inglês. Então, como que eu faço para alterar o idioma? Eu venho aqui, ó, em Settings, né, que é configurações em inglês, e vou selecionar a linguagem que eu tenho mais domínio, tá? Então, ao caso aqui, eu vou colocar que é português brasileiro, tá? Cliquei e a plataforma
faz toda a tradução do ambiente, né? Então, nós temos aqui, ó, comandos de movimento, de aparência, som, eventos, controle, sensores, operadores, variáveis e meus blocos, tá? Logo à frente, nós temos todos os comandos à disposição e ele está diretamente atrelado à cor, ao tipo de comando, ó, né? Então, tudo que for movimento, ele fica azul. Tudo que for aparência, ele fica roxinho. Som, ele fica rosinha. Eventos, ele fica um laranjinha mais claro. E depois nós temos o controle aqui, que é um laranjinha mais escuro. Logo à frente, nós temos aqui um personagem, né? Que é um gato, por exemplo. E também nós temos aqui, logo abaixo, a opção de cenário, né? Então, eu vou imaginar que eu vou começar a fazer o meu primeiro projeto. Aí você vai falar assim para mim: Ah, Leonardo, eu não quero esse gato. Esse gato aí é muito comum. Então, eu tenho a opção aqui de tirar o gato, ó. Tá vendo o gato aqui embaixo? Então, eu vou clicar no meu gato. Pronto, estou sem personagem nenhum no meu ambiente de programação, né? No meu palco. Então, vamos escolher um diferente? Eu venho aqui ó, na opção de ator, né? No meu objeto, também pode ser falar do ator ou objeto. Clico nele e ele me abre uma gama de objetos. Pode ser animais, pessoas, imaginários, dança. Então aqui eu vou pegar um só para a gente treinar um pouquinho, né? Entender o processo. Então hoje eu vou usar o bem. Ah lá, opa, peguei o bem. Nossa, mas coitado do bem, o bem tá perdido no espaço, né? Ele tá flutuando aqui, né, Claudenir? Ele tá meio. Não tem um cenário pro coitadinho, gente. Olha só, tadinho dele. Então agora eu vou inserir um cenário também. Então, onde é a opção do cenário? Aqui no lado inferior direito. Então eu vou selecionar o cenário. Vamos fazer de conta que ele tá num campo de beisebol. Olha, que legal. E eu vou ajustar o bem no meu cenário. Ó. Então, eu seleciono, clico, seleciono e movimento, vou posicionar aqui o bem. Ok. Então, agora, eu vou começar a dar alguns comandos para o bem, por exemplo. Então, qual é o comando, o que eu tenho que selecionar para o bem começar a fazer algum tipo de movimento, tá? Então, nós temos aqui, ao caso, os comandos de evento, ó. Então, eu vou selecionar aqui só para vocês entenderem o processo, né? Então, qual é o evento que eu preciso informar a plataforma que eu vou começar com a minha programação? Então, eu vou usar isso aqui, ó. Quando eu clico na bandeirinha verde, algo vai começar a acontecer. Então, ao caso aqui, onde fica essa bandeirinha? A bandeirinha ela fica aqui, ó, logo em cima do meu cenário, do meu objeto, olha. Essa bandeirinha verde. E se eu clicar, o que vai acontecer? Nada, não aconteceu nada. Por quê? Se eu clicar na bandeirinha, eu não estou informando nada, então não vai acontecer nada. Então agora eu vou começar a inserir alguns comandos, tá? Então eu vou vir aqui em movimento, por exemplo, né? Vamos fazer o bem movimentar. O comando ele traz como padrão 10 passos. Vamos aumentar? Vamos colocar aqui 150? Ó, já está começando a ganhar forma aqui a nossa programação, né? O nosso evento, né? A ação do personagem. Vamos clicar na bandeirinha verde? O que está acontecendo? Olha lá, o bem começou a movimentar, né? Mais uma vez. Cliquei na bandeirinha, olha lá, o bem começou a movimentar, né? Então eu vou voltar aqui o bem aqui para o canto e eu vou agora inserir mais um comando, tá? Então eu vou colocar agora um comando de aparência, tá?
Então, eu vou colocar aqui, ó, tem um comando que fala, diga olá por 2 segundos. Só que eu não quero que o Ben fale olá, ele vai falar um bom dia, né? Eu vou lá e dito bom dia por 2 segundos. Vamos ver o que vai acontecer com o meu bloco que eu estou desenvolvendo? Então, eu cliquei no bem, olha lá, ele vai andar 10 passos e vai falar por 2 segundos, bom dia. Mais uma vez. Olha lá, ele vai andar e vai falar um bom dia por 2 segundos, tá? Então, assim, vamos imaginar agora que eu já desenvolvi o meu projeto, terminei, fiz toda a instrução da plataforma, lá das aulas, e eu posso personalizar e colocar algo diferente também, né? Então, eu terminei a minha plataforma, terminei a minha programação, terminei o meu projeto, tá? O que eu preciso fazer agora, enquanto estudante? E o professor que fizer o curso, fazendo esse processo também, ele vai receber a certificação. Então, eu tenho aqui, ó, tá untitled, né? Tá indefinido. Então, eu posso colocar um nome aqui. Vamos colocar aqui, Ben, né? Que é o meu nome do meu projeto, por exemplo. Então, o que eu faço agora? Esse é o ponto crucial. Terminei, coloquei o nome, agora eu preciso fazer o link do meu projeto, né? Esse é o ponto crucial. Então, coloquei o nome e aqui na opção compartilhar, eu clico aqui na opção compartilhar, ele me traz para essa página, tá? E eu tenho que vir aqui em copiar ligação. Olha só, tá vendo essa opção aqui, ó? Ligação. Então, quando eu clicar aqui, ó, em copiar a ligação, eu já terminei meu projeto, eu tenho o meu link, né? E agora eu preciso ir lá na plataforma do Alura, né? Lá na plataforma do Alura e localizar o local de colocar o link. Olha aqui, tem essa opção, compartilhando o projeto, ó. Vai ter uma etapa que ele vai pedir o projeto que o aluno desenvolveu. Então, eu clico aqui, tem toda a orientação, né? E eu insiro aqui, ó, insira o link para o seu projeto. Eu clico aqui e insiro o link, olha. E eu tenho que, e não posso esquecer de colocar aqui, ó, a opção enviar link. Então, vocês podem ver, as duas plataformas, elas precisam trabalhar de forma ligadas, interligadas, né? Elas precisam desse movimento de receber a orientação da atividade na Lura, desenvolver o projeto no Scratch e inserir o projeto aqui e enviar o link. Então, esse processo de enviar o link, fazer as atividades da plataforma, de acessar, ele vai gerar os dados para o BI, né? Que será um monitoramento feito pela diretoria de ensino, será feito pela secretaria também, tá? Agora, um detalhe aqui, voltando ao Scratch, que eu vou retomar com vocês, lá na minha conta de estudante, eu vou voltar na minha conta de professor primeiro, tá? Aqui no oitavo A, eu preciso criar o quê? O meu estúdio. Por quê? O estúdio será onde o estudante poderá colocar, né, inserir, para o professor também ter um acompanhamento. Então, eu tenho aqui a opção do estúdio, tá? E eu vou criar um estúdio. Então, vamos pensar que esse estúdio, ele vai ter um nome, por exemplo, de esportes. Então, todo projeto que for relacionado a esse tema de esporte, os estudantes vão colocar nesse tema, tá? Então, eu vou criar aqui um estúdio de esportes e eu vou colocar aqui um estúdio de... vamos pensar que, de repente, o professor vai desenvolver algum projeto relacionado à comida, tá? Por exemplo, alimentação. Aí vai ficar de acordo com o desenvolvimento ali da plataforma, tá? Da Lura, conforme ela for orientando. Então, eu tenho aqui, ó,
2 estúdios dentro da minha turma do 8º A. Então, agora, eu, enquanto estudante, agora eu vou lá na minha conta de estudante, tá? Eu fiz aqui, né, o caso aqui, eu já antecipei com vocês a criação do link, mas é importante também que o estudante adicione, ó, ao estúdio da turma. Então, ó, adicionar ao estúdio da turma. Olha só, eu vou adicionar no esporte ou eu vou adicionar na comida, né? Então, quando o professor coloca o estúdio, que é a organização em pastas, o estudante precisa ser orientado à ligação do projeto, né? Qual tema está ligado ao projeto? Então, o bem, vamos fazer de conta que ele está ligado no esporte. Então, eu, enquanto estudante, cliquei no esporte e coloquei um OK. A partir de agora, o professor ele tem acesso a esse projeto do estudante. Então, o estudante tem dificuldade, não consegue inserir o link, ainda não entendeu o processo. Então, o professor agora, eu vou lá na minha conta de professor e vou ver o projeto dos meus estudantes no estúdio, ó. Então, eu tenho o estúdio aqui, né? Opção do estúdio. E vamos entrar aqui no estúdio de comida. Então, pessoal, tem um detalhe também, tá? Quando o estudante faz esse movimento, pode ser que demore um pouquinho para aparecer para o professor. Não é de imediato. Só que vocês viram que eu fiz uma barbeiragem aqui de propósito. Eu entrei no meu estúdio de comida. Eu fiz o meu projeto no estúdio de comida? Não, eu não fiz o meu estúdio no de comida. Eu fiz no meu estúdio de esporte, né? Então, eu vou entrar aqui de novo no meu estúdio, né? Esporte. Ah lá, o projeto do meu estudante Leonardo 019 já está no meu estúdio organizado na minha pastinha, tá? Pode ser que eu falei para vocês, pode ser que demore um pouquinho para aparecer para o professor, tá? É normal esse processo. Então, o professor tem a opção de poder auxiliar o estudante com relação ao link, né? Então, aqui, o professor, no seu ambiente de gerenciamento, ele pode vir aqui, ó, copiar o link e ajudar o Leonardo 19 nessa inserção do projeto lá na plataforma do Alura, tá? Então, é mais ou menos esse percurso e esse caminho que os professores e estudantes precisarão do apoio de vocês. Ô, Léo, Mais ou menos nesse caminho. só uma colocação aí, pessoal, com relação ao link, né, Léo? Ele já está programado para receber o link aí somente do Scratch, né? Porque você pode estar pensando assim, se o meu aluno mandar um link, sei lá, ele errou alguma coisa, não copiou o link por inteiro, deixou alguma letra sem selecionar na hora de enviar, né? Não vai ser aceito, viu, pessoal? Porque o programa já está definido para receber link especificamente do Scratch, tá? Então, de repente, ele copia um link de uma outra página e tenta mandar, não vai dar certo, tá bom? Isso uma questão importante aí que o professor precisa estar atento, tá? Perfeito, pessoal. Então, por exemplo, eu posso inserir um link do Google Docs? Eu posso colocar um link de uma página da internet? Não, né? A plataforma, ela entende que precisa ter aquele domínio do Scratch para ser validado, tá? E também acho que uma informação complementar interessante, né, Cláudio, que o estudante ele pode fazer até 3 envios do link de forma correta. Então, se o professor detectou que ele enviou errado, o estudante tem até a possibilidade de 3 envios por atividade, tá bom? Bom, Cláudio, acho que tem alguma coisa que ficou, que você quer complementar, que eu esqueci? Não, eu acho que é isso aí mesmo, Léo. Você abordou aí todas as etapas, passo a passo, né?
E agora a gente se coloca aí à disposição do pessoal para responder as dúvidas, os questionamentos, se quiser que a gente retorne novamente em alguma tela, alguma situação que não ficou bem entendida aí por parte de vocês. Fiquem à vontade para falar conosco, pode falar pelo chat aí, pode escrever pelo chat, né? Levanta a mãozinha aí, pode abrir o áudio, tá? O Léo acabou de colocar para vocês aí também a lista de participação dessa nossa conversa de hoje, tá? Então, assim, fiquem à vontade para poder fazer as colocações de vocês agora, tá bom? Ó, Léo, tem uma pergunta aqui, ó. Após colocar o projeto no estúdio, os estudantes conseguem continuar o projeto na próxima aula? Sim, pessoal. Então, o estudante não terminou. Ele pode continuar na próxima aula, sim, né? Toda a modificação do projeto ali na plataforma, ela faz essa atualização automática, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que o estudante já compartilhou o link, por exemplo, do projeto, tá? Ele fez alguma alteração. O link, ele permanece, tá? E a alteração ali na plataforma, ela ocorre de forma automática. Tá? Mas a gente recomenda que ele desenvolva todo o projeto primeiro e depois ele faça o link, o envio do link ao caso, tá? Mas ele pode continuar assim, né? Então, ele continua aquele projeto, não tem problema. O estudante, se ele clicar ali, ele continua desenvolvendo o seu projeto na próxima aula, por exemplo. Ela não morre ali, né? Ela não finaliza ali. Ele tem essa opção de continuar quantas vezes quiser o processo do projeto. Pessoal, fiquem à vontade aí para poder fazer questionamento, tá? A gente tem um tempo aí para nossa conversa de hoje e fiquem à vontade aí para poder falar ou escrever aí no chat as dúvidas de vocês, tá bom? Não precisa ter medo, tá? Pode abrir o microfone, se quiser levantar a mãozinha para ficar de forma organizada. A gente quer entender as dúvidas, né? Vocês também, de repente, algum ponto que não ficou claro com relação a como que vocês podem auxiliar nesse processo. Fiquem à vontade para perguntar. Pode abrir o microfone. Aqui é um espaço seguro, tá? Que nós estamos aqui para poder ajudar e entender que essa nova plataforma será todo o desenvolvimento do currículo para o componente de tecnologia e inovação, né? Então, essa plataforma ela vai ganhando corpo ao longo do ano, né? Nesse primeiro momento, foco no Scratch. Para o ano que vem, possivelmente outros elementos de programação, outras linguagens de programação serão contempladas, tá? É, a Gabriela colocou para nós assim, ó, pode repetir como adicionar alunos no Scratch, por favor? Perfeito, Gabriela. Então eu vou aqui compartilhar novamente a tela, tá? Então, o primeiro processo é o professor criar o seu perfil de educador, né? Então, esse é o primeiro processo. Então, aqui, o professor, vamos imaginar que ele já fez, né? Ele já fez o seu cadastro, a plataforma já foi liberada com todas as funcionalidades para educador. Então, eu venho aqui na minha pastinha, por exemplo, né? Ele vai abrir toda a minha parte de criações, certo? Então, eu venho aqui, ó, meus estúdios, né? Deixa eu voltar aqui, pera só um minutinho, gente. Deixa eu voltar aqui, ó.
Então, vamos lá. Eu estou na minha página inicial, no Scratch, eu venho aqui, ó, em minhas turmas, tá? Minhas turmas. Para eu criar as minhas turmas, eu venho aqui, ó, em nova turma, né? Vamos criar agora um oitavo B. Então, vamos aqui, ó, criar o oitavo B. Venho aqui na opção Estudantes. Lembre que eu posso fazer esse cadastro manual na opção Novo Estudante. Então, eu faço um a um manualmente, né? Vou inserindo aqui o nome dos estudantes. Vou clicar depois no ADD Estudante. Ou, se não, eu posso compartilhar o link de cadastro de estudante. Olha lá, eu vou gerar o link, né? Obter link. E quando eu disponibilizo esse link para o estudante ou faço um QR Code com esse link, ele também, o estudante, ele vai entrando de forma automática na turma, tá? Então aí é onde a gente combinou que o professor, vocês podem avaliar qual é o processo que é viável dentro da escola. Eu entendo que esse processo do link, ele ajuda bastante, porque aquele estudante que já está com o chip conectado, né, que tem chip no corpo, vamos pensar assim, da geração Homo sapiens, né, que vem um chip junto, ele consegue caminhar sozinho. E aquele estudante que a gente sabe que tem mais dificuldade, esse estudante a gente vai ter que ajudar de forma pontual, né? Então, nós temos esses dois caminhos. Ou o professor faz o cadastro manual, ou disponibiliza o link da turma, tá? Então, por exemplo, vamos continuar numa turma que já existe, né? Então, vou voltar aqui desde o início, no Scratch, na tela inicial. Minhas turmas. Vamos agora no oitavo F, que ele já estava criado. Eu venho aqui na opção, ó, Estudantes. E eu venho aqui, ó, Novo Estudante. Posso fazer de forma manual, colocar o nome de cada estudante, né? Ou eu posso compartilhar, ó, o link de cadastro de aluno que é correspondente àquela turma. Ó. Olha lá. Então, esse aqui é o link daquela turma que o estudante, através do link, gerando um QR Code com esse link, também ele consegue ter acesso. Ô, Léo, a Gisele levantou a mãozinha aqui também. Talvez ela tenha algum questionamento. Oi. Eu gostaria de saber, assim, como que vai funcionar? Os professores vão receber essa formação? Vai ser através de vídeo também? Como que vai ser? Ô, Gisele, os professores serão convocados para uma formação aqui na diretoria de ensino, tá? Nós vamos definir a data ainda, provavelmente a semana que vem, né? E nós vamos fazer um levantamento primeiro nas escolas, né? Os professores que têm maior quantidade de aula atribuída no componente de tecnologia e inovação. E esses serão os primeiros professores a serem convocados, tá? Nós vamos tentar chamar o maior número de professores possíveis aqui na diretoria para participar desse processo junto conosco. Tá? Inclusive porque eles são os maiores interessados, né? Essas atividades aqui vão ser realizadas em todas as aulas de tecnologia, tá? Então, assim, o maior número de professores que a gente conseguir convocar por escola serão convocados para vir participar aqui na diretoria conosco, tá bom? Ok, obrigada. Obrigado, Gisele. Pessoal, eu acabei de colocar no grupo, na segunda-feira, haverá uma live inaugural falando com o professor que tem a aula de tecnologia e inovação atribuída. Então, nós vamos daqui a pouco também mandar para os coordenadores, né, para avisar os professores. E como o Claudenir diz, possivelmente a gente faça um primeiro movimento com relação à convocação de alguns professores. Como o nosso espaço na diretoria ele é reduzido, a gente não
consegue fazer uma convocação que atenda a todos os professores logo de imediato. Mas a ideia com o professor já fazer a vivência de uma atividade no Scratch um pouco mais elaborada, que, como eu mostrei aqui para vocês de uma forma rápida, né, para vocês só entenderem ali como que funciona a plataforma. O professor ele terá uma formação um pouquinho mais aprofundada, vivenciando os comandos de fato do Scratch, tá? Então a gente pede esse apoio para vocês, né? Mas por enquanto, gente, é segredo nosso ainda, tá? Quando o professor for para a escola e passar pela convocação e pela orientação técnica aqui, né, isso já se torna o currículo oficial da disciplina e vocês poderão auxiliar o professor e o estudante, tá? Então, só para vocês entenderem um prazo e um cronograma, o primeiro projeto no Scratch, ele inicia dia 4 de setembro e o professor precisa terminar com os estudantes até o dia 6 de outubro. Tá? Então, o professor ele tem praticamente aí um mês para trabalhar esse primeiro projeto com o estudante. Só para deixar vocês calmos, depois nós vamos também tranquilizar o professor, a gente sabe que a aula de tecnologia ela é uma aula por semana só. Então, a gente entende que a primeira aula o professor vai ter que ajudar a fazer o cadastro, né? Vai ter que ver qual vai ser a melhor estratégia com a sua turma. E o projeto em si, né? Para vocês terem uma ideia, nós fizemos em mais ou menos 40, 50 minutos lá na formação o projeto, né? Então, eu acredito que o professor praticamente ele terá aí 4 aulas para poder elaborar e estruturar esse movimento dentro da escola, de passar por todo aquele conteúdo do primeiro projeto, com atividade, acesso à plataforma, mas a gente percebeu que, em média, aí, para desenvolver todo o projeto, chegar até o projeto e executar demora mais ou menos uns 40, 50 minutos. Né? Então, esse é o tempo que nós demoramos ali. Lógico que a gente entende que esse movimento agora é com estudante, com uma turma de 40, 35 estudantes. Então, ela pode ser desenvolvida, vamos pensar aí durante esse mês aí de setembro, tá? Mas assim, tudo ao seu tempo, né? Nós estamos em fase de implantação, a gente está em fase de apoiar, de ajudar, de tentar fazer junto, né? Então, essa é a ideia de seguir esse fluxo aí com todo o conteúdo que será ministrado agora na plataforma para o professor, né? Professor e estudante do Fundamental 2 e ensino médio. Léo, tem um questionamento aqui da Viviane. Ela diz o seguinte: o Scratch suporta vários acessos simultâneos? Pergunto, pois, outras plataformas, por exemplo, o Me Salva, apresentou vários erros no dia e impossibilitou nossa ação. Outra preocupação: como serão realizadas as aulas de tecnologia referente à sala de informática, né? Aqui na escola, aí ela coloca o nome da escola, né? Não temos equipamentos suficientes para atender a disciplina de tecnologia e inovação e mais 5 salas simultaneamente. Nosso melhor ponto de internet é na SAI. Pelo que vimos, as aulas utilizarão mais as máquinas. Viviane, né, que perguntou. Viviane, assim, a gente entende que a escola precisa pensar em uma organização. A gente entende que a escola ela tem muitas salas de aulas, a gente entende a complexidade de algumas escolas, mas precisa ter um movimento de organização. Sentar com o coordenador, com o gestor e pensar nesse movimento de uma forma ampla, porque a gente sabe que é redação, que é Khan Academy, né? E agora vem mais a plataforma de programação. A gente sabe, mas assim, o que a gente recomenda? Deu problema de internet? Chamado, 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 né? Eu acho que a gente tem que fazer o possível, tá? E até porque
quando as atividades forem monitoradas, por exemplo, vamos imaginar que o farol da escola está vermelho, não consegue fazer, não consegue executar. Nós temos, tanto a diretoria de ensino quanto as escolas, nós temos que estar bem respaldados. Nessa questão da falta de equipamento, por exemplo, não é o suficiente para a escola, como você está colocando. A internet da escola só tem problema, não funciona. Então, nós temos que evidenciar isso com muitos chamados, tá? Então, nós temos que nos respaldar, porque a equipe de São Paulo, ela vai questionar por que que essa escola não está conseguindo, por que que a escola não está desenvolvendo. Se a gente não tiver esse respaldo que o volume de equipamento não está sendo suficiente, que a internet da escola só dá problema, não funciona. Se a gente não tiver isso registrado e evidenciado, eles vão colocar a culpa em nós. Essa é a verdade, né? Outro detalhe que eles vão analisar. Por que o 8º A conseguiu atingir 95% e o 8º E conseguiu atingir 10%, por exemplo? O que está acontecendo dentro dessa escola? Então, é um olhar criterioso que a secretaria e também nós aqui da diretoria de ensino, nós vamos ter que dar uma olhadinha de entender esse processo. E a escola, né, ela precisa ter esse respaldo do que está acontecendo de fato. Então, se uma turma está fazendo e a outra não está fazendo, aí não tem como a gente justificar que o problema é da internet, por exemplo, né? Então, a gente tem que evidenciar esse tipo de situação. E é o que eu falo, a gente tem que. A gente sabe do cenário atual, né? A gente sabe também que tem escolas que receberam muitos equipamentos, né? E a gente tem que tentar potencializar da melhor forma possível, né? Então é assim que eu vejo, a gente sabe do trabalho que vocês fazem aí, da correria, equipamento para cá, equipamento para lá, e agora monta, agora desmonta. Mas você apontou uma situação importante, que na SAI funciona muito bem, né? Então, olha só, nós temos um ambiente que, de repente, a última vez que eu fui no Narciso, estava tudo desmontado os computadores, não sei como que está hoje, tá? Mas a gente precisa ver se, de repente, trabalhar... eu vou ser honesto com vocês. Até hoje, eu vi a rede Wi-Fi da escola funcionar de forma adequada, mas assim, em ambientes separados, por exemplo, agora nesse bloco, no bloco 2 ou no bloco 3, em salas distantes, por exemplo. Pegando cada Wi-Fi, mais ou menos em cada sala, vamos pensar em até uns 30 equipamentos. Eu vi funcionar de forma adequada pelo Wi-Fi dentro de uma escola, mais ou menos até 100 dispositivos conectados na rede da escola, mas em ambientes isolados, né? Então, numa sala aqui, na outra sala lá do outro lado do bloco. Não, por exemplo, colocar 50 equipamentos num AP, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Isso aí é impossível. Então, eu vi, geralmente, até chegando a 100 equipamentos no Wi-Fi funcionando de forma bacana. Mais do que isso, eu já percebi que a rede da escola não consegue navegar de forma bacana pelas plataformas. Isso eu consegui acompanhar na escola, tá? E aí, como você relatou, a gente sabe que a internet cabeada, ela funciona infinitamente melhor do que pelo Wi-Fi, né? Então, eu também já acompanhei esse processo em escolas, utilizando as plataformas na sala de informática de forma cabeada e fluiu muito bem, né? Mas a secretaria, ela tem o pensamento que os dispositivos, que a sala ela precisa ser mais móvel, os dispositivos eles precisam estar mais acessíveis direto na sala de aula. Então, essa é a ideia. E a gente tem que trazer esses elementos para a secretaria. Olha, funciona, mas funciona até nesse cenário. Então, eu acho que vocês também, dentro da escola, podem detectar e ver qual é o melhor cenário para que as plataformas fluam de uma forma desejável, vamos pensar assim, tá? Só reforçando um pouquinho isso que o Léo falou, vai ser muito importante uma ação de vocês junto com a
junto à equipe gestora, né, de criar esse cronograma de uso, né? É pegar o horário de aula da escola mesmo, colocar na frente sua e marcar lá, ó, esse dia vamos usar nesse horário para a plataforma Khan Academy. Nesse outro dia vamos usar para a plataforma programação. É fazer um cronograma, assim como vocês fazem o cronograma lá para a prova paulista, né? Tal dia vai tal sala, né? E depois chama os alunos que não fizeram naquele dia a prova, no outro dia. Quer dizer, monta todo um sistema, um arcabouço aí na escola, né? Para atender todas essas necessidades aí. Então, assim, é fundamental a criação desse cronograma. Se vocês já utilizam isso lá na prova paulista, né? Vai ser um pouco mais tranquilo trabalhar esse cronograma hoje. Assim, tranquilo entre aspas, a gente sabe que vai ser difícil do ponto de vista de organizar isso. Mas uma vez que você organizou em cima dos horários de aula, talvez fique mais fácil esse gerenciamento desses equipamentos, tá? Então, assim, já vão pensando em situações aonde vocês possam aí organizar esse cronograma, conversa com a equipe gestora da escola, né? Escuta o pessoal da equipe gestora e, em conjunto, construa esse cronograma de utilização dos equipamentos da escola. Isso daí vai ser fundamental para desenvolver o processo de uso dessas plataformas nas escolas. A gente sabe que tem algumas escolas que vai lidar com isso com uma certa facilidade, né, em detrimento de outras que vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer esse gerenciamento. Isso é, é um fato que vai acontecer nas escolas, sim. Mas não deixe de conversar com a equipe gestora sobre esse cronograma. Léo, tem outro questionamento aqui, é a Viviane também, tá? Ela coloca assim, ó. Outro ponto é que os alunos estão cada vez mais utilizando as plataformas e estão apresentando uma certa, entre aspas, ela colocou aqui, desmotivação quanto ao uso tornar-se mais frequente. Embora estamos focando nos pontos mais positivos para os alunos, e essa conscientização dos estudantes levará um tempo maior. Considerando 3 períodos, mais ou menos 550 alunos por período, então os equipamentos não irão ter um descanso, também entre aspas ela coloca. Levanto esses pontos a partir do lado construtivo, pois são melhorias que precisam acontecer. E aí ela lembra que a sala dela, né, ainda não tem equipamentos montados, eles estão utilizando aquilo que você falou, que a secretaria dá prioridade mesmo para os equipamentos móveis, né? Perfeito, Viviane. O que eu entendo, isso possivelmente irá aparecer no BI, tá? Se você relata que a quantidade de equipamentos não está sendo suficiente para atender toda a escola, a gente entende também que existe uma limitação também na rede da escola, como eu disse para vocês, né? É difícil fazer funcionar mais que 100 dispositivos ao mesmo tempo numa rede da escola, pelo acompanhamento que eu fiz, tá? Então, assim, isso com certeza vai aparecer. E nós temos que ter esse olhar, e a secretaria também, né? Que eles terão que pensar em outras soluções, né? Então, através do que você está colocando, eles vão ter que pensar como nós vamos tratar as escolas maiores, em número de estudantes, por exemplo. Quais intervenções de infraestrutura essas escolas terão que sofrer, por exemplo, né? Será que nós teremos que enviar mais dispositivos? Será que esses dispositivos
estão adequados para a utilização pedagógica, né? A gente sabe o que vocês sofrem aí com esses tablets, por exemplo, como vocês relatam aqui no grupo, que é né? A gente sabe o que acontece, né? A gente está ciente. Então, tudo isso a gente tem que ter como parâmetro para a secretaria, né? Então, como eu disse para vocês, a plataforma de programação ela será monitorada e gerará dados em 3 aspectos: acesso, né? Número de atividades realizadas, que vocês viram que conforme você faz o percurso na plataforma, existe a atividade de bloco, existe a atividade de você selecionar uma questão correta. Isso vai estar diretamente ligado no BI. E ao final de cada aula, vamos pensar assim, o estudante precisa fazer aquele projeto, gerar um projeto no Scratch e alimentar lá na plataforma. Então, tudo isso será mensurado. E nós temos que justificar. Olha, na escola com mais de X estudantes por período, é essa situação. Está acontecendo isso. Então, eles vão ter que pensar em outras estratégias também. Então, se é um problema de infraestrutura, é um problema de equipamento, a gente vai ter que entender todo esse movimento e aí trabalhar com a especificidade de cada escola. Então, é assim que eu entendo. Então, por isso que está gerando todos esses dados, tanto de redação, de CAM, agora vem a de tecnologia. Então, tudo isso vai gerar um indicador. E o indicador, ele vai dar alguns nortes, né? Então, é assim que eu falo. Agora, também, não adianta a gente pensar, por exemplo, na redação paulista. Nossa, a escola na redação paulista atinge 95%, ou atingiu lá 98%, de repente, vamos pensar. Olha, conseguiram fazer todas as redações propostas em cada mês, por exemplo. Tá, por que na redação paulista tem atividade, tem um indicador muito alto, e de repente lá na de tecnologia vamos falar 10%? O que aconteceu? Né? Então, será que só priorizou a plataforma de redação? Será que foi só o professor que, de repente, estava muito engajado e conseguiu mobilizar, sensibilizar os estudantes? Então, assim, nós vamos ter que ter argumento. Essa é a verdade. Né? Porque a gente tem que pensar no equilíbrio. Né? Nós temos que pensar na balança, equilíbrio. Então, não adianta um estar lá no topo e o outro estar lá no extremo. Então, esse movimento também ele será analisado. E nós temos que ter justificativa para tudo isso, né? Infelizmente. Ok, Viviane? Fala um oi pra gente, apareça. Nome e a cidade que está falando e a escola também. Tá. Ô, Léo, ela coloca aqui para nós assim, ó, né, faz até um elogio aqui, né? Ó. Levantei essas questões, pois a equipe do NIT, vocês, tem nos dado um ótimo suporte. Não nos sentimos sozinhos para resolver. Temos orientação. Realmente, a equipe é ótima, com excelentes profissionais. Parabéns. Tá joia, Viane, que ótimo. Mas assim, a gente entende tudo isso que você colocou aí como uma preocupação sua, tá? Da escola. Realmente você tem, assim, você pode colocar essas questões, ela é importante a gente saber, é importante você falar, né? Isso tudo vai, vamos dizer assim, nos fornecendo elementos para entender como que tá as ações tecnológicas na escola e o que nós podemos fazer para melhorar, tá bom? Então, assim, continue desse jeito, sempre, vamos dizer assim, posicionando a gente de como que tá ocorrendo as questões relacionadas à tecnologia educacional na escola. É muito, muito importante mesmo pontuar sempre as dificuldades que vocês têm. E tentar antecipar mesmo também, né? Essa ideia de você projetar lá na frente o que pode acontecer devido à sua atual situação, isso é extremamente importante para a gente poder repensar aí ações que auxiliam vocês na escola, tá? Mas assim, sempre nos deixe informado de tudo que está acontecendo. E obrigado aí
pelas palavras aí, e elas acalentam aí o nosso coração aqui. Tá bom? Obrigado. Alguém mais, pessoal? Ah, ninguém quer falar, ninguém quer levantar a mãozinha, ninguém quer aparecer. Vamos aparecer na Rede Globo um pouquinho, gente. É, vamos conversar um pouquinho ao vivo, mostrar as carinhas. Alguém mais gostaria? Fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para ajudar, né? Para apoiar, para entender como a gente pode ajudar no possível, né? É, a gente está com uma agenda de ações extremamente apertada. Para vocês terem uma ideia, eu estou dando tela azul aqui o tempo todo, né? Ontem, pra vocês verem, nem o meu login aqui no Scratch eu já estava conseguindo lembrar mais. A gente sabe, acontece. É muita informação na cabeça, e tudo isso é o nosso dia a dia, não tem como fugir, acontece, né? E a gente está aqui exatamente para isso. Enquanto um está caindo, a gente vai lá, escora, levanta o outro. É assim, né? A gente tenta socorrer no que pode, né? Mas esse é o processo. E a gente está antecipando, né, para vocês. A primeira coisa lá em São Paulo, que eu conversei até com o Claudenir, falei assim, Claudenir, eu acho que a gente tem que inverter o processo, né? Todo esse movimento de tecnologia que está acontecendo na rede, eu entendo que o Proatec é o primeiro que tem que saber, tá? Porque muitas vezes o que acontece, os professores chegaram na escola, é, na hora que pedia ajuda para vocês também não sabiam como podiam ajudar. Então, sinceramente, eu falei, não, a primeira coisa a gente precisa orientar, mostrar a carinha para eles dessa nova plataforma, porque, queira ou não, eles conseguem atingir muitos professores, conseguem atingir muitos estudantes, e eu acho crucial eles saberem desse processo, tá? Então, até já antecipo para vocês, nós cobramos isso da secretaria também, então a secretaria está pensando em um movimento próprio com vocês, na questão do Proatec, né? Deixar claro todo esse movimento das plataformas também. Foi isso que eles nos colocaram na reunião, que vocês, breve, serão. Eles estão pensando nesse movimento e entendendo como cada ator vai atuar nessas plataformas também. Então, nós estamos ainda em um processo de organização de tudo, né? Por quê? A secretaria entende que esse movimento inicial ele é necessário para que o ano que vem tudo funcione de forma mais organizada. Nós já teremos alguns pontos de deficiência ou de potencialidade. Aí todo mundo fala assim: mas por que não começa o ano que vem? Então você imagina se começar isso no início do ano letivo. Até engrenar, até entender todo o processo, os problemas, de repente demora quase 8 meses, por exemplo. Então, por isso que a secretaria decidiu fazer todo esse movimento agora, para todo mundo ir se apropriando, e o que for necessário de mudança, com certeza irá mudar, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. E a gente tem que pensar, né, Léo, pessoal, que todo esse processo vamos dizer assim, é um direito do aluno, né? Eu não posso postergar muito isso daí, né? Então, o direito ao acesso à utilização desses equipamentos, à alfabetização digital mesmo, né? Ela é importantíssima, né? A gente poderia pensar assim, vamos pensar nisso num cronograma ao longo de anos, né? Vamos implantar uma plataforma num ano, a outra no outro, a outra no outro, né? Mas quem que é o principal interessado, a pessoa que vai, vamos dizer assim, ser beneficiada com isso? É o aluno. Então, assim, é importante isso que o Léo coloca, né, da gente começar esse movimento já agora, nesse momento, né, e as coisas vão se engrenando ao longo do processo, né, e vai cada dia melhorando. Então, se a gente tem dificuldade, a gente já vai enfrentando essas dificuldades a partir de agora, né, e com o tempo isso vai solidificando, e na hora que a gente pensar que não,
né? Tá todo mundo já utilizando, tá todo mundo já, vamos dizer assim, engrenando nessa condição aí dos usos das plataformas, né? Eu e o Léo, nós temos acompanhado aulas, né, na nossa diretoria, né? E eu já, por exemplo, encontrei algumas aulas onde o pessoal já está utilizando o Scratch nas suas aulas mesmo, cotidianas já. Né? Então, assim, às vezes a gente fica pensando assim, mas vai ser difícil, não vai dar certo, é muita coisa ao mesmo tempo. O movimento é esse mesmo. A gente, aquela velha frase, né, Léo? A gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. É assim mesmo. Né? Porque quanto mais a gente posterga as ações, menos tempo de chance ou de oportunidade o aluno tem de entrar em contato com princípios básicos aí da questão digital, né? Então, é muito importante esse movimento na escola iniciar já com as condições que nós temos, né? E aprimorando essas condições. Esse é um pouco do nosso posicionamento aqui enquanto PEC de tecnologia. Mas, passando um pouquinho esse período de turbulência, de agenda comprometida, a ideia também é que vocês se apropriem também depois do Scratch, tá? A gente pode pensar numa formação com vocês, pensando nesses projetos, nesses desafios, de como utilizar de uma forma mais intensa, né? Colocar um pouquinho a mão na massa, para também a gente entende que vocês são os grandes influenciadores dentro da escola, né? Então, com certeza, assim que passar toda essa turbulência de implantação, de sensibilização na rede, a gente traz vocês aqui para a diretoria de ensino ou para um outro espaço e a gente faz atividade de mão na massa com vocês com relação ao Scratch também, né? Assim como surgir qualquer outro conteúdo, né? Que a secretaria possa vir colocar na plataforma, tá? Alguém mais gostaria de alguma coisa, alguma dúvida que ficou? Então, pessoal, a gente pede para vocês, por enquanto é o nosso segredo, tá? A gente nem conversou com o coordenador ainda, a gente nem conversou com os professores ainda também, tá? Como eu disse para vocês, eu mandei no grupo que semana que vem vai ter uma live com os professores específicos, já mandei até o horário também no grupo, tá? Então é interessante, com certeza eles vão falar, dar um parecer inicial, mas as formações de fato ocorrerão aqui na diretoria de ensino, tá? Então, esse primeiro momento é para mostrar um pouquinho, né, que toda essa fase de transição com relação ao conteúdo do currículo será através da plataforma, né? Então, a ideia foi mostrar para vocês um pouquinho, né, vocês se interarem da carinha, de repente alguém precisar de um apoio, vocês já estão ali, né, já sabem mais ou menos como que funciona. Então, a gente conta com esse apoio de vocês, né? Só lembrando, pessoal, não esqueçam de assinar a lista de presença que eu coloquei aqui no chat, tá? É muito importante, porque também nós colocaremos lá a gente precisa informar isso na sede, nessa quantidade de pessoas que estão participando desse movimento, né? De conhecer um pouquinho a plataforma de programação, tá? A Claudenir postou aqui de novo, caso alguém caiu e voltou e sumiu do chat, né? Então a gente conta muito com a colaboração de vocês, né? Com essa parceria. Tudo que tiver relacionado a essa plataforma de programação, vocês podem colocar lá no grupo, tá? De repente, aquele mesmo processo que aconteceu na prova paulista. Olha, para o aluno não apareceu, olha, para o professor, né? Então, a gente pode se ajudar, sempre lembrando naquela questão da evidência colocar a série, colocar o RA do estudante, para a gente poder também ver a forma de poder ajudar, tá? Então a gente pode se ajudar nesse primeiro momento assim,
Pode ser que a secretaria determine ou padronize que tudo tenha que ser feito chamado. Aí a gente também fica um pouco aí de mãos atadas. Mas a princípio, a gente combina de tentar ajudar. Olha, não apareceu para o aluno lá o loginho do Alura, para o professor também não carregou, aconteceu algum tipo de problema. Então, nesse sentido, a gente vai se ajudando, nos comunicando, para a gente poder ter um refinamento aí na questão das informações, tá? E lá no atendimento, eu vou até voltar a compartilhar aqui de novo a minha tela, vou mostrar para vocês, tá? Tá aparecendo aí, Cláudio? Lá na página do atendimento, pessoal, que agora ela mudou de carinha também, né? Agora tá assim, ó, né? Vocês podem, olha só, podem fazer o chamado tanto pelo 0800, tá? Vocês podem clicar aqui nesse chat também, vocês vão entrar numa fila pelo chat, que também vai gerar um número de protocolo. Ou se não, também vocês podem entrar, né? Aqui, ó, entrar. Então, eu vou aqui selecionar o meu perfil. Sempre entrando com o e-mail institucional, né? Agora tá, né? Então, eu vou voltar aqui para a página. Então, nós temos aqui a página do obter o sucesso, tá? Obter sucesso, obter o suporte. E nós temos aqui, pessoal, todas as categorias do assunto que eu quero tratar. E nós temos a opção das plataformas. Ó. Então, eu tenho que navegar aqui um pouquinho, né? Olha lá. Vou aqui, multiplica, infraestrutura tecnológica, né? Indicadores, Paulina, olha lá. Plataformas educacionais, ó. Então, toda a parte de CAN, Tarefa São Paulo, Centro de Mídias, agora a plataforma de programação, nós temos aqui, ó, plataformas educacionais. Cliquei, né? Nós temos lá o Alura, que é a nossa programação, é a nossa plataforma de programação. Leia São Paulo, matemática, prepara, redação, tarefa. Então é só selecionar a opção que vocês estão enfrentando o problema aí, o professor ou o estudante. Fazer aqui, ó, uma breve descrição do problema. Ah, estudante da escola tal, da série tal, RA tal, está com problema em tal situação. Lembrando que a gente sempre, ao final da descrição, a gente tem que colocar aqui, ó, anexar um arquivo do problema, para ter evidência do pessoal de programação, o pessoal de desenvolvimento consiga detectar esse tipo de problema. Então, esse procedimento para fazer um chamado, tá? E vocês também podem acessar, né, fazer o chamado pelo chat ou pelo próprio 0800 da secretaria também. Então, são essas opções, tá? Esses dias eu fiz até um chamado pelo 0800, achei muito rápido, né? Gostei. Antes demorava muito, mas agora o 0800 está muito rápido, né? E também aquele chatzinho tem demorado aí em média mais ou menos de uns 5 minutos para ser atendido, mais ou menos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta.
Gente, vocês estão muito tímidos. Pode perguntar só porque nós estamos gravando? Pode, pode ter medo, não. Olha lá, hein? Vamos fazer contagem regressiva. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein? Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Fiquem à vontade. Nossa, Cláudio, então, ó, todo sanado, ou os grilinhos estão, né? Cri, 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 cri. Mandamos bem ou mandamos mal, né? Exato. Podemos encerrar então, pessoal? Então, assim, eu quero agradecer essa prontidão, esse desafio, né, esse aceite dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Como o Claudinei falou, nós estamos aqui para tentar ajudar, para tentar apoiar, entender as necessidades de vocês, né? E no que for possível, ajudar sim, tá? Então, conte com o apoio da gente. Às vezes a gente não consegue responder assim de imediato, porque a gente pode estar numa demanda, pode estar numa escola, pode estar em uma reunião com o coordenador, pode estar fazendo observação de aula, mas na medida do possível a gente tenta se ajudar sim, tá? A gente tenta orientar, ver o melhor caminho, né? Então, desde já eu quero agradecer essa prontidão de vocês novamente, né? E contem com a gente. Cláudio? Pessoal, obrigado aí por nos escutarem até agora, tá? Gostaria de agradecer muito a vocês e nós estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos e até uma próxima conversa. Tchau, pessoal. Vamos lá, hein?